Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Alta Quadra Podcast. Agora estamos na segunda temporada, abrindo a segunda temporada aqui hoje. Eu sou a Ariane Correia, fundadora da Brick Investimentos Imobiliários da Andar e Decor. Estou aqui também com meu parceiro Pedro Câmara. Né, Boa! Pedro? Bora, pessoal. Segunda temporada, cheio de convidados, com Cheio. muito assunto, muito massa. Hoje está muito Pessoas que legal. realmente estão fazendo acontecer no mercado imobiliário. Isso. E hoje o nosso convidado super especial aqui é o Aldemar Salvino. O Aldemar, gente, ele é corretor de imóveis e sócio na HomeSphere, né? É uma imobiliária de alto padrão e luxo, focada em residências especiais aqui em São Paulo, né? Se for em outro lugar também, Aldemar vai falar aqui pra gente um pouquinho. Ele conta com mais de 23 anos de experiência no mercado e teve seu início como office boy. Então, ele vai falar um pouco aqui também pra gente, um pouco sobre isso, né? É bem legal ver essa trajetória dele. Então, Aldemar, conta aqui pra gente agora como foi essa jornada sua, esse início no mercado imobiliário, por que mercado imobiliário, né? Muitas pessoas perguntam pra gente por que mercado imobiliário, então eu sempre gosto de falar que é um mercado sensacional. Mostra aqui pra gente um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta que sempre fazem, já respondo com calma. Obrigado, Ariane, pelo convite, Pedro. E eu não sabia que era a abertura da segunda temporada, responsabilidade. Especial, hein? Sei que tem nomes importantes, inclusive, para gravar, enfim. Mercado imobiliário. Comecei em 2001 como office boy da Lopes. Eu tenho, inclusive, o recorte de jornal até hoje dessa, desse anúncio que eu atendi na época jornal, aqueles classificados. Antes de falar de mercado imobiliário, eu vou só contar rapidamente a minha história, uma introdução rápida aqui, 30 segundos. Eu venho de uma família simples, comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos, comecei a trabalhar no mercado, morava na periferia de São Paulo, morava, trabalhava, estudava lá. E é interessante porque eu tenho dois irmãos, né? Somos em três, e minha mãe brinca que eu era pra frente. Então eu saía da periferia domingo, comecei a trabalhar 14 anos como pacoteiro, então ganhava R$ 15, 7,50 por dia, e eu pegava um ônibus, depois um metrô e vinha andar na Avenida Paulista. 15, 16 anos isso. Só por passear mesmo, pra conhecer. Eu imaginava, eu pensava, Ariane, talvez até de maneira inconsciente, que meu lugar não era ali. Sim. Que Então, legal. assim, minha mãe falava, nossa, menino, você tá aprontando, né? Você vai, some o domingo inteiro. Mãe, fui andar na Paulista. Ah, você tá de brincadeira. Eu falei, não, fui andar na Paulista. E fiz isso muito tempo, eu imaginava que ali seria o meu lugar. Obviamente, eu honro as origens, onde eu vim, tem muita história, tenho muito respeito por isso. Mas eu falava, eu acho que meu lugar é mais para a região da Avenida Paulista. Depois, trabalhando como pacoteiro, fui efetivado no mercado, trabalhei até os 18 anos, e aí eu, coincidência ou não, comecei a trabalhar no curso de inglês, aqui pertinho na Avenida Brasil, com a 9 de julho. Meu primeiro contato com vendas, acabei me decepcionando um pouco. Você tinha que vender um curso alto, a comissão era baixa, demorava para receber. Uhum. E aí eu fiquei sabendo que eu seria pai. E aí eu falei, Nossa. bom, e era uma época assim que eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus para vir trabalhar. Às vezes eu tinha 2,50, eu tinha que escolher voltar de ônibus ou às vezes comer um sanduíche no Carrefour, algumas vezes, no Carrefour da Pamplona, onde hoje é um Uhum. shopping, ou passar por baixo, comer um lanche e passar por baixo. Então isso aconteceu algumas vezes. Uhum. No dia que a minha filha nasceu, eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus ou o metrô. Eu estava no Paraíso, trabalhava nesse curso de inglês, eu não tinha o dinheiro para pegar o metrô para ver minha filha na maternidade. Eu Uhum. lembro que eu parei numa banca de jornal ali no Paraíso e falei pro jornaleiro, eu falei, amigo, minha filha acabou de nascer, eu preciso da tua ajuda. Você conseguiria me dar um passe de metrô emprestado, mas eu volto aqui para te pagar. Ah, ele olhou para mim. Hoje, na minha inocência, eu fui sincero ali, mas hoje a gente percebe, tem muitas pessoas pedindo, tô na Uhum. rodoviária, tô indo Sim. pro interior. E ali ele me olhou exatamente com esse olhar, e uma senhora do lado olhou para mim e falou: Sua filha nasceu? Você quer ir para maternidade? É isso? Eu falei: Sim. Ela falou: Eu tenho um passe de metrô, eu vou te dar. Eu lembro que eu tentei pegar o telefone dela Uhum. enfim, fui para maternidade, enfim. E aí eu decidi, falei: Eu preciso ter um emprego fixo. Eu tenho uma Uhum. filha, não posso depender, enfim. Foi minha decepção com vendas, 18 para 19 anos. Cheguei em casa, eu sei que uma vizinha minha, eu não lembro se Estadão ou que jornal era, eu pedi para ela o classificado, rabisquei ali Uhum. e procurava mensageiro maior para trabalhar na rua Estados Unidos, no 971, com referências, e era a Lopes. E aí começa a minha jornada no mercado imobiliário 23 anos e meio atrás.
não sei se você quer complementar alguma coisa, eu já falo rapidamente também sobre essa primeira parte. Eu acho que eu vou querer, se você permitir, a gente Claro. colocar essa imagenzinha, porque eu vi a imagem antes, a gente estava Sim. conversando, colocar essa Na imagenzinha aqui para o edição, pessoal pois ver, é. que o É, pessoal vai, eu te passo, eu o acho que é pessoal vai legal. gostar de ver isso. Eu acho muito legal a gente ver rabiscos, né? Quando eu comecei também, eu rabisquei algumas coisas e Legal. essas fotos, elas são, cara, a melhor história da gente é o nosso começo, né? Sim. Que é o que faz a gente de fato assim lembrar e continuar a nossa trajetória ali, porque você lembra do começo e fala assim, cara, o começo foi tão difícil, então agora eu tô num lugar tão legal e você sempre volta para aquilo em algum momento, né? Mas pode continuar, só foi um adendo aqui. É, e isso é um dos troféus assim que eu guardo. Eu vou te falar de outros dois mais pra frente, mas esse é um troféu, tem um carinho especial. Vou fazer uma moldura ainda com ele, não, Uhum. Faz. não tenho. E aí eu começo em 2001 na tesouraria da Lopes como office boy. Atendi a vaga com mais 31 meninos. Ah, meninos não, porque eu já precisava ser maior de idade. E eu lembro que eu fiz a entrevista com o João Manuel, que até hoje é o tesoureiro da Lopes. E ele falou: Olha, putz, você mora muito longe, cara. Você tem que pegar 3 ônibus. Tem certeza que você quer trabalhar? Não vai ser Aqui é. complicado para você? Você tem que sair lá da parada de Taipas, vir para os Jardins. E eu falei: Não, isso é super tranquilo para mim. 2 horas de ônibus. Você pegava o ônibus até Cachoeirinha, Cachoeirinha para o centro, pro Terminal Princesa Isabel, e depois descia em Rebouças. Aí ele falou: Então tá bom. Eu vou, tem outros para entrevistar, depois eu dou um retorno pro Manuel, que era o gerente de RH. E eu saí da entrevista e eu lembro até hoje. Eu estava subindo a Brigadeiro Luiz Uhum. Antônio a pé para Paulista e eu estava atravessando uma rua que é a Alameda Jaú. Meu telefone tocou, eu atendi, era o Manuel e falou: Olha, você foi escolhido, você precisa trazer os documentos, você consegue começar na segunda-feira. Comecei como office boy, atendi o anúncio, na época o salário R$ 450. E 3 semanas depois que eu comecei, e eu comecei muito esperto, querendo ajudar, Uhum. querendo todas as formas. Tem uma passagem marcante, isso é muito rápido, que um rapaz me ensinou como fazer o serviço de boy. Então eu cheguei, depois só vamos controlar o tempo para não me Uhum. estender muito nisso. Cheguei no banco e ele falou: Olha, você vai para a fila com uma lote dos pagamentos, na época autenticação, aquela coisa toda, não tinha nada online, os pagamentos eram todos Uhum. feitos 100% físico na agência. Aí ele falou: Só que ao invés de você ir para a fila, você senta ali na conta abertura de poupança e fica lá, espera ser o último. Porque aí quando você fizer os pagamentos, você vai chegar na empresa já no horário de ir embora. Aí, Ah, olha só a jogada. é, Nossa! aí eu falei: Mas por que sentar lá? Tem Uhum. 3 pessoas aqui. Ele falou: Cara, se você fizer aqui vai ser rápido, você vai ter que voltar para lá, você vai ter que ficar embalando nota Vai- fiscal, né? Imprimir na Uhum. matricial. Eu falei: Não, mas é isso que tem que ser feito. E aí ele: Tá bom, faz do jeito que você achar. E eu voltei no primeiro dia, eu saí para o banco, era 10 para as 4, e eu cheguei mais ou menos, eu não lembro, vou falar em números aqui, 4h10, eu Uhum. voltei para a tesouraria com malote. Quando eu entrei na sala, o João me falou assim: Cara, você tem que estar no banco. Uhum. Por que você está fazendo aqui? Eu falei: Não, eu já fui no banco, fiz os pagamentos e voltei. Ele falou: Como assim? Me dá o malote. Ele olhou e falou: Tá tudo autenticado, tá certo. Eu falei: Tava tranquilo, banco, eu fiz os pagamentos e voltei. Ele falou: Tá bom. No segundo dia, no terceiro, aí ele Uhum. falou. O outro tava me enrolando. Aí ele falou É, ele se deu assim: conta. Cara, eu falei: Tô fazendo. Aí começaram as brincadeiras, né? Os Aham. meninos: puxa saco, olha lá o puxa Ah. saco. Uhum. Eu não ligava muito para Uhum. isso. Na fila, eu conversava com os meninos, e os meninos: Hoje o dia foi muito bom. Eu ganhei R$ 5 porque choveu, precisei comprar um guarda-chuva. Falei que paguei 10, eu paguei 5 no guarda-chuva. Nossa, pequenos E eu, golpezinhos. eu não via muito. Ah, Assim, é muito fácil hoje uhum. você pegar um táxi na época que tinha aqueles recibos. Aham. Poucas vezes eu precisei usar táxi, era um serviço Uhum. mais urgente. E aí ele falava: Quanto você Quanto você quer quer? que Ah. faça o recibo? Uhum. Como assim? Eu quero que você faça, sei lá, R$ 12, foi o que deu. Tá bom. Mas assim, depois eu Uhum. entendi que se eu falasse 30, ele me faria Uhum. 30 E e aí eu você ficaria pegava a contra. diferença. Isso acontece muito, né? É. Infelizmente. Mas rapidamente eu entendi, e 3 semanas depois eu descobri que eu não fui registrado como office boy. Não, eu não fui registrado Uhum. como mensageiro, porque o João Manuel me falou: Olha, Ademar, deixa eu te falar uma coisa. Eu pedi no terceiro dia que você estava, na primeira semana, eu pedi para o Manuel segurar o seu registro, porque eu percebi que você estava esperto e tal, e talvez eu precisasse trocar uma pessoa que era auxiliar de tesouraria. Então, teu registro já foi feito como auxiliar de tesouraria.
Eu falei, maravilha. Ele inverteu a função, comecei já 2, 3 meses depois trabalhar como auxiliar de tesouraria. E na Lopes foram 5 anos. Fui para auxiliar, depois para assistente de tesouraria e no último ano eu ficava no lugar do João Manuel, Uhum. quando ele viajava, enfim. Então já tinha uma responsabilidade grande de ir para o jurídico, pegar dinheiro, enfim. Hum. Então essa foi minha primeira passagem. Dois superintendentes da Lopes abriram uma empresa no mercado imobiliário só para fazer promoção e eventos específicos para o mercado imobiliário. E me chamaram, falaram, Demar, a gente vai montar uma empresa, se você quiser ir, Uhum. o Edson e o Nelson, você vai ganhar menos do que você ganha aqui hoje, mas crescer, você vai crescer junto. A gente começou numa sala, uma agenda, 2 contas, e a gente começou esse trabalho, a Márcia, a Rosane na época. E aí foram 7 anos lá, a empresa cresceu muito rápido, o faturamento. Na época, a Iven, 2016, 17, 18, a Iven fazia shows para lançar empreendimento. Pegou bem o boom ali, né? Zeca Boom imobiliário. Pagodinho, Uhum. Jota Quest. Uhum. Caramba. Eram shows assim, a Iven gastava 1 milhão Em para fazer um show lançamento em de um lançamento. imóvel. Olha Olha só. hoje como tá sem graça. Não, eram convenções assim que Aham. eu lembro que uma das vezes a Iven sorteou R$ 1 milhão para os corretores que vendessem determinados Uhum. produtos, estariam concorrendo àquele valor, R$ 1 milhão em dinheiro. Nossa. Caramba. E a Iven na época gastou R$ 700 mil para fazer um show, um deles, o Jota Quest, por exemplo, para Hum. 1.000 pessoas. Assim, eram épocas áureas. Eu fiquei até 2012 nessa empresa, saí, e aí até fiz um tour na Europa. 2013 eu volto para a Lopes, no financeiro, para Uhum. gerenciar as holdings, as aquisições que a Lopes fez, que a Lopes sempre soube vender muito bem lançamento e naquela época não Uhum. sabia tanto sobre terceiro. Então a Lopes comprou Maber, Local, VNC, Ducati em Porto Alegre. Ela Uhum. comprava 51%, mantinha um sócio para distrair o know-how. Uhum. Enfim, 2013 eu gerenciei essas operações. Foi aí em 2013 que eu comecei a pensar que naquelas cifras que em 2002, 2003 eu pagava para os melhores Pros corretores. corretores. Eram Aham. poucos, 5, Uhum. 6, 7% ganhavam muito bem, ganhavam mais do que os diretores O que financeiros. que ganhava na época? Eu lembro que eu pagava Uhum. um dos corretores, acho que era Natão o nome dele, e não era assim uma vez ou outra. Ele estava sempre lá de manhã, esse cara Uhum. tinha uma disciplina muito grande, pagava R$ 80 mil para ele Um por mês. mês. Não Isso. todo mês, mas eu lembro assim, algumas Uhum. vezes, de pagar cheques para esse Uhum. corretor. E eu lembro uma vez que eu paguei um cheque para ele numa terça-feira e sei lá, 2 semanas depois eu paguei um outro cheque para ele de uma Aham. outra venda. Então, Uhum. aquilo ficou na minha cabeça. Poucos corretores ganhavam muito Muito. melhor do Uhum. que os diretores da Lopes, enfim. E aí, final de 13, eu começo a pensar nessa transição. Conversei com o Arthur Sindoni, que era o diretor Uhum. da Pepar, da Lopes. Ele falou: Olha, eu acho que você tem um jeito Uhum. comercial, mas você tem uma bagagem já financeira, você tem certeza? Falei, tenho. Uhum. E aí pedi demissão. Começo de 14, eu começo como corretor. Você pediu demissão daí dessa empresa dos. Ah, não, você tinha voltado pra Lopes e Uhum. aí você decidiu fazer essa transição E aí você de entrou como carreira. corretor na Lopes. Na Lopes. Eu Lopes. lembro que o Arthur me falou assim, Odemar, já que você vai sair, pelo menos assim, do financeiro, pelo menos Fica aqui. olhe uma empresa da Lopes e começa como Alguma das corretor lá. filiais ali. Ah. Exatamente. A Lopes tinha feito a aquisição da Lopes Ervimac no Alto da Boa Vista, trabalho na Zona Sul. E aí eu sei que performava bem, enfim. E aí eu conversei, ele falou, marca algum papo com o diretor, eu conversei com ele. Começo de 14, 4 de janeiro, alguma coisa Bem na assim. crise, né? Foi Era crise. a crise veio ali, É, 14, Era 15, crise. eu acabei não, comecinho, é. eu acabei não fazendo uma transição Uhum. muito pensada, assim. Eu Aham. poderia ter feito isso bem melhor. Uhum. Mas no impulso eu acabei indo. Tive a sorte de ter o gerente Paulo Mota, que foi meu primeiro gerente, um cara fantástico, assim, um cara que era psicólogo, entrou no mercado Uhum. e então assim, eu tenho algumas lições que eu guardo dele, por exemplo, ele me falou, Ademar, enquanto você não atender 50 clientes, pontos de contato com 50 clientes, não espere fazer uma venda. Então ele tirou aquela pressão de, olha, você precisa captar É. e Uhum. aí atender para depois sair uma venda. Eu dei sorte 28, 29 dias, inclusive achei recentemente esse contrato, eu fiz uma venda na Rua Jovina, na Vila Mascote. Eu foquei, eu acho que esse foi um dos primeiros insights assim que eu Uhum. tive. Eu foquei na Vila Mascote. Eu comecei a rodar o pedacinho, era ferradura ali, Avenida Mascote, e eu comecei a rodar esse pedaço. Atendi uma cliente, ela gostou de um apartamento,
Eu achei que ela compraria outro, foi todo empolgado por outro. Ela falou, Demar, isso é legal, mas a localização do outro é melhor, mesmo antigo. Uma venda de 480, 490 mil. Foi minha primeira venda Uma como boa venda, corretor. né? Considerando 10 anos atrás, né? Na época Uhum. foi. Realmente. Equivaleria hoje a uma 1 venda. Se a gente milhão, corrigir esse apartamento, seria algo em Uhum. torno de 900, 1 milhão. É. Uhum. Mas foi minha primeira venda. Guardo também, é o segundo Uhum. troféu que eu tenho do mercado. Que legal, que legal. E aí, contando um pouquinho sobre, depois da Zona Sul ali, você foi para onde? O que que aconteceu? Eu fiquei 6 meses na Lopes Ervimac Uhum. e 2 gerentes financeiros da Lopes me falaram, Demar, vamos montar uma empresa, montar uma imobiliária. Cara, a gente é jovem, a gente Uhum. conhece Isso muito da quantos anos você operação. tava? 2013, 14. Isso era final de 14. Eu tinha 33 anos. É a minha idade. Que legal. Mais ou menos essa Uhum. idade. E aí os dois saíram, vamos montar uma empresa, vamos. Uhum. E aí vamos dominar o mundo. A gente, jovem, quatro pessoas financeiras, mas eu tinha o tino comercial. Uhum. Então a gente achou que a gente fosse levar 50 corretores, não levar, mas assim, por conhecimento, contratar 50 corretores. Só que é um desafio muito grande. É. 4 jovens, 33, 34 anos, sem experiência. Eu era o mais Sim. experiente, com 6 meses de atendimento. Então a gente alugou na Vieira de Moraes, no Campo Campo Belo, Belo. Uhum. 2 salas comerciais, fizemos um projeto, enfim. E De a rua, gente, assim. De era um calçada. prédio comercial, Aham. a gente alugou 2 salas. Aham. E começamos ali a Nóquel, Rodrigo Braga, o Rodrigo, o Fernando, eu e o Edson. Depois o Marcel também se juntou à sociedade. Só que naquela época eu não vendia. Quer dizer, eu vendi no início, aliás, esse é um terceiro troféu que eu tenho. Quando a gente decidiu montar imobiliário, eu saí da Lopes Ervimac. Com 30 dias também eu fiz uma venda de 1.200.000 na Rua Maratona, num prédio que chama Quartier. Então eu fiz essa primeira venda rápido e Sim. isso empolgou os Empolgou. meninos, né? Minto, não foi 1.200.000, foi 1.060.000. 1.200.000 era a pedida, ficou 1.060.000 de comissão. Aí os meninos, pô, é isso, Uhum. vamos forte. E eu lembro que esse é o terceiro troféu. No dia que eu fui entregar essa escritura ali na Maratona, que é uma ladeira, Zona Sul de São Paulo, para quem não conhece, quando eu entreguei a cópia da escritura para a proprietária que também morava no prédio, eu entrei no carro, quando eu fechei a porta, eu olhei, tinha chovido bastante um dia anterior, Uhum. e a placa da rua estava junto com lixos ali, deve ter caído, já estava, enfim, estava na calçada ali. Eu peguei a placa, tava cheio de capim, um monte de coisa, lixo. Eu dei uma batida e coloquei no porta-mala do carro. Então eu não roubei a placa, mas eu tenho essa placa como o terceiro troféu, Rua Maratona, Legal. e dentro do range do número do prédio que eu vendi. A gente monta essa imobiliária. Quando a gente decide montar o time, eu paro de vender e começo um corretor, 2, 3. E a gente ficou o ano de 2015 nessa função de tentar montar uma equipe. Eu não atendia. Aconteceu de fazer venda para uma corretora que estava começando, mas eu, como ela tendo 50% da comissão e a gente distribuindo o restante, enfim. Mas foi algo que eu falei, foi aí que eu pensei, eu não tenho esse tino comercial, eu tenho para atender, mas não para gerenciar um time. A gente traz um gerente financeiro, isso final de 15, e eu decido vender 30, 40 dias, fiz 2 vendas, e aí conversei com o pessoal, olha, eu vou ficar como corretor, mas a sociedade eu abro mão de uma parte dela. No final a gente decidiu que o melhor seria eu sair, sou amigo dos meninos até hoje, o Braga, o Fernando, e eu monto a Finder no começo de 16. E aí com alguns aprendizados. Eu falei, bom, em um ano de empresa, quantos clientes vieram aqui? Poucos, ou seja, eu não posso ter um custo fixo alto, Uhum. mas Sim. precisa ser profissional. Então, na Avenida Paulista, coincidência, aquela Paulista que eu Que andava você lá andava. atrás, eu achei que mesmo um escritório virtual precisaria ter um endereço legal. E aí eu fechei na Avenida Paulista 636, monto a empresa Finder Imóveis e Soluções. Até hoje, a Finder vou chegar depois na Homesphere, mas ela é um hub, ela é um satélite da principal e a gente recebe muitos leads até hoje desse site, que faz parte da sociedade minha com o Thiago. E eu monto a empresa sem custo, sem corretor. Eu atendia, tinha só um assistente, que era o meu irmão, Rodrigo, braço direito. E eu começo a atender, mas sem foco algum. E começa a performar. Ainda patinando muito, Como que Ariane. você começou captando os leads nesse começo aí?
na própria imobiliária, até dando um passo atrás ali no Campo Belo. Essa venda, essa primeira Uhum. venda, a única coisa que a gente tinha na imobiliária era uma ideia de nome e a gente contratou um pacote do Zap de 5 imóveis. E Ah, esse lead a veio época, nessa época o Zap e o Viva Real era fortíssimo, muito né? forte, Era caro muito e forte. forte. Era. Uhum. E aí essa primeira venda nessa imobiliária que fui sócio veio do Zap, Do portal. do Do portal. anúncio. Uhum. Exatamente. Esse cliente eu lembro até hoje. Ele entrou por um apartamento menor. Uhum. Esse prédio tem 2 metragens. Quando eu falei, olha, tem um maior, você quer só dar uma olhada para comparar? Isso pode te ajudar a tomar a decisão. A gente acabou fechando esse maior. E quando eu abri a Finder, uma das coisas que eu olhei era que tivesse um bom site, um bom Instagram e também portais. Então eu comecei dessa forma, mas sem foco algum. Eu trabalhava locação, trabalhava venda, comercial, residencial, corporativo, fazenda. Tem uma área Nordeste Vou. Vou vendo. lá. E era aquela coisa, me manda as imagens, vou anunciar aqui, mas assim, zero foco. Comecei a fazer locação, que era algo rápido. Uhum. Mudei para um prédio na Alameda Jaú. E por coincidência, é a mesma Alameda Jaú que quando eu recebi o anúncio que eu estava entrando para Lopes, eu estava atravessando exatamente essa rua sentido paulista. Isso 13 anos Sua antes, vida tá ali nos 14 anos. jardins, aí você tem que ficar caminhando ali. Hoje eu moro em Jardins, eu tô É. mudando agora para Itaim, mas eu moro em Jardins e assim, coincidência ou não, onde eu mentalizava é onde tudo Aconteceu. acontece hoje. Uhum. E aí eu começo a Finder zero foco, venda residencial, como eu falei, fazia muita locação. No começo eu falei, preciso fazer locação, preciso de alguma receita rápida aqui. E fazendo vendas de 500, 600, 800 mil, não passava muito disso. 2017, 16 era isso, 2017 eu começo a nichar um pouco mais, deixo de fazer locação, 18 só residencial, mais focado em venda, ainda sem foco de área de atuação. Começo a me especializar um pouco, fazer cursos, enfim, eu sempre fui muito curioso, assim, desde pequeno, então começo a fazer curso de marketing digital, começo a olhar uma série de coisas, perdi um pouco o foco, eu tinha até hoje, na época, por exemplo, eu coloquei um mapa de calor no site, então, para saber onde os clientes mais corriam o mouse, o cursor, isso é para empresas grandes de varejo, mas eu queria estar na Queria vanguarda, saber. enfim. Mas perdi muito tempo, eu perdi um pouco o foco, inclusive de atender, olhando essas questões. Comecei a fazer vídeo em 2018. Tem um vídeo, inclusive eu aluguei essa casa para um dos maiores copywriters do Brasil com esse vídeo, enfim. Então, comecei a fazer 2019, 2017 para 18, num evento, mais uma vez aquela curiosidade minha, eu encontro o Thiago Granato, que é meu sócio hoje, na saída no Conecta. E aí, tudo bem, vamos tomar um café qualquer dia, vamos, e aquela coisa rápida. Um ano e pouco depois a gente fica no telefone conversando, isso era 18, e a gente falou, putz, a gente tem uma sinergia grande, vamos começar a fazer parcerias. E aí, em 2000, final de 18 para 19, a gente faz uma primeira grande venda. Eu já estava focado em venda, ainda não no alto padrão, mas estava começando a pisar cada vez mais. Porque em 18 eu pensei o seguinte: essa é uma tese minha da época. Os apartamentos, e aí isso veio de uma experiência de um prédio do lado onde eu morava, que eu nunca conseguia fechar negócio lá. Entrava um apartamento, eu ia lá, o cara falava, já vendi. Quem vendeu? O zelador. E aí eu pensei, um apartamento de 500, 600, 700 mil, o proprietário, ele deixa na portaria, Sim. ele não se importa se passar alguém que ele não sabe quem é na rua, ele vai receber, não é uma regra, mas de maneira geral, o zelador podia atender, enfim. Aí eu falei, bom, o cliente de 20 milhões, de 15 milhões, ele não deixa uma pessoa entrar Não. na rua, entrar na casa dele, precisa saber quem é. Então eu falei, eu preciso pisar nesse mercado. Então eu comecei a captar casas. Eu lembro a primeira que eu pisei até hoje, que eu falei, eu preciso pisar, porque eu não venho desse meio de uma casa de 20 milhões, de 15 milhões. Eu preciso começar a pisar. Eu captei uma casa no One House, Alto de Pinheiros. Comecei a pisar e falei, bom, isso daqui é alto padrão. 10 vezes maior do que o apartamento que eu vendo hoje. Preciso começar. E lógico, eu não tinha conhecimento de arquitetura, de design, de obra de arte, nada. Mas foi ali os primeiros contatos. E aí, em 2019, eu fecho uma venda com o Thiago, que ele tinha o imóvel, uma cliente indicou e falou, olha, a gente vai separar. E ele falou, Demar, tem um imóvel que eu acho que é pra gente trabalhar. O Thiago sempre mais focado ali no relacionamento, falando com a cliente, com a mãe da cliente.
e eu atento ali aos detalhes do imóvel, fui olhar a parte de serviços, é uma casa grande aqui no Jardim América. Coincidência ou não, 3 semanas depois entra uma cliente para essa casa One House, que eu captei, que era uma casa em construção da construtora. Uhum. Quero essa casa, mais informações dela. Falei, mas por que você está buscando aqui? Ah, porque eu preciso de 5 suítes, essa é a única que tem, não achei nada nos jardins. Falei, olha, tem uma casa que eu visitei, só que ela queria em condomínio. Eu falei, olha, não é em condomínio, só que você vai ter mais privacidade e talvez mais segurança, porque essa casa está do lado da casa do Abílio Diniz, enfim. Uhum. Então a gente concretizou, foi esse primeiro negócio, Uhum. e ali surgiu a sociedade que a gente só formalizou em 21, que hoje é a Homesphere. Caramba, que história, viu? Quanto que foi essa primeira Uma casa? lição também. Valor de venda? É. A gente não fala muito valor de venda, Aham. mas vou falar aqui. Uma casa que a gente fechou em 18.250. Nossa. Parabéns. Cifras. Foi uma É. entrada no alto padrão que você tomou uma É. decisão com o pé direito, né? Eu acho que isso foi a consolidação, Ariane. Uhum. Acho que a entrada, um ano Veio e desde pouco antes, né? antes, foi eu primeiro pensar que o cliente que precisa de fato da gente, que não tem tempo, precisa ter um profissional de confiança, ele paga o arquiteto, ele paga o Uhum. paisagista, ele Sim. paga o decorador, o design, ele paga 500 mil numa poltrona. Então eu falei, esse é o cara que vai pagar 1 milhão de comissão, Uhum. desde que ele seja bem atendido. Então eu comecei a pisar. Essa venda foi a consolidação do que eu comecei a respirar um ano e pouco antes, e talvez, mais uma vez, né, coincidências ou não, eu começo a pisar porque eu preciso entender como funciona alguém que não é da família que eu Uhum. venho. Então, esse foi o primeiro passo. Acho que a busca pelo conhecimento aí nesse caso, ela foi uma das primordiais aí para você conseguir ter sucesso, né? Por exemplo, o fato de você falar, eu fui pisar na casa, tem muito corretor hoje que fala, eu quero, você, enfim, corretor de alto padrão, enfim, mas não vive de fato o que precisa se viver, né? Tá lá só, enfim, atendendo ali sem um conhecimento de fato. Eu acho que o fato de você ir conhecer escritório de arquitetura, toda essa parte, o conhecimento, a vivência mesmo dessa pessoa, né? Sim, Do seu cliente, do seu vendedor, isso sim, faz total diferença. total diferença. E eu lembro que eu pisei nessa casa, entendi, pesquisei, fiz uma primeira visita uma vez com uma cliente, foi um desastre, porque ela me fez Uhum. uma série de perguntas que eu não Perguntas. sabia. Uhum. Mas na ação, você vai aprendendo, você vai Uhum. lapidando, você vai indo atrás. Pô, mas ela falou do paisagismo e eu falei jardim, mas Uhum. assim, e você começa a buscar. Uhum. Então, eu acho que tem muita gente que fica, talvez, na teoria, e a prática que traz isso. É. Se eu ficasse, talvez, estudando em casa Uhum. esse apartamento, essa casa, no caso, talvez eu não tivesse, na prática, começado ali a desenvolver esse conhecimento. Tem que viver, tem que viver. Eu lembro de uma vez, quando eu tava começando, quando eu conheci vocês ali, que eu tava começando a entrar também nesse mundo, que eu tomei a decisão. Eu falei, cara, mesma coisa que eu pensei, eu vendia muito o estúdio, né, 500, 800 Ainda mil. vende, né? Ainda vende Ele é um dos bastante. portfólios da casa, mas antes era só isso, né? Aham. Então, antes eu vendia somente isso, era só eu também. E aí eu vendia muito, porque investimento eu dominava muito bem ali também. E aí, só que eu comecei a bater de frente com algumas coisas. Por exemplo, o cara colocava comigo, mas colocava com 10, 15, 20 pessoas. Uhum. A cliente que comprava comigo também estava falando com 500 outros corretores. Então, você acaba que você não tem aquela... Você dá toda a sua atenção, que eu Uhum. dava muito de mim, e aí você não recebe de volta. Sim. Então, isso foi me frustrando também. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, eu quero ir para o alto padrão. Foi quando eu fui na mentoria, conheci Uhum. vocês, e aí fiz algumas parcerias com o Aldemar. E eu fui com ele em algumas visitas, falei, cara, é isso aqui que eu quero. Aí depois eu fui em Alphaville, e aí conheci um corretor lá e falei assim, cara, me mostra aqui algumas casas que você vende, me leva para dar uma volta em Alphaville, porque nem conhecer Alphaville eu conhecia. Uhum. E aí comecei a estudar a história da origem de Alphaville, toda aquela coisa. E aí ele me levou em algumas casas de 20, 30, 40 milhões, casas com elevador dentro da casa e aquele monte de coisa, que a escada custava não sei quanto. E aí eu ficava assim, gente, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Porque eu também não vim de família rica, né? Então eu ficava assim, cara, como assim uma pessoa tem um elevador dentro da casa, ela tem uma casa dentro da casa pra pessoa que cuida da casa dela. E aí eu ficava vendo tudo aquilo e falando, não é possível que uma pessoa tem tanto dinheiro assim, e a casa ficava parada pra uma vez na vida ele usar. Aí eu falei, não, tem que viver, porque você vê
uma série na TV não faz você conhecer nada, né? E eu achava que eu conhecia tudo de alto padrão assistindo Assistindo a série lá que eu de tinha Los assistido. Angeles lá? É, a série lá dos gêmeos. Eu achava que eu É. sabia tudo, mas depois percebi que não. Não é assim que a banda toca, né? Olha que interessante. Você foi e pisou na casa, deixa eu visitar, deixa eu respirar, deixa eu entender, porque a porta tem 7 metros de altura, enfim. Isso. Ação, né? É. Assim, eu entendi o porquê que o cara comprava 2 terrenos do lado dele. Entendeu? Mas não faz sentido, tá gastando dinheiro. Mas não é isso. Ele não quer vizinhos. Privacidade. E aí eu ficava assim, gente, como assim uma pessoa compra um terreno de 1 milhão só pra não ter um vizinho? Sim, é outra Uhum. realidade, é outra vivência, é outra vida. E aí você vai começando a ter esse tino também, né? De dar dicas pra uma pessoa nesse nível financeiro que ela vai perceber que você tá se portando com ela. Não é qualquer casa. É uma casa que tem a ver com a família, que vai ter mais privacidade, uma série de coisas. Eu acho. Quando eu entrei nesse mundo aí, cara, sensacional. É uma jornada longa, a gente sempre aprende, É, eu mas tô em cada vez 5% mais. dessa jornada ainda, mas Mas já, sensacional. já tá avançando bem. Eu lembro que a gente conversou a primeira vez, Ariane. Melo Alves. A gente parou no Le Jazz, tomou um café, lembra? Ali fora. A gente Lembro, ficou conversando um tempão, a gente falou de Vitacom, falou dos estúdios, enfim. E você lembro. estava nesse momento que você estava migrando. Isso, lembro. Interessante. Um Grande papo bem inspiração legal. vocês. Tá, e alguma pergunta específica pro Eu mercado? A tenho. gente tá aqui falando sobre mercado de luxo, acho que o pessoal tá super. O pessoal gosta, né, de saber sobre mercado de luxo, Qual, mercado de alto padrão em São Paulo. quanto tempo leva em média, vai, pra... Em média, eu sei que isso vai mudar muito, mas enfim, pra vender um apartamento de 8 milhões. Vou te falar com Uhum, base nas últimas vendas que nós uhum. fizemos, inclusive olhando muito a questão da gestão exclusiva. 8 meses. 8 meses. É 8 meses. rápido, eu acho muito rápido Ti- pra um Já, apartamento É, já desse. tivemos casos menos Sim. tempo. Uhum, Eu falaria talvez uma média de 6 meses, porque já tivemos casos de 4, de 8, uhum, mas é um tempo longo, principalmente uhum, se a gente começar a falar de 10, 15, 20 milhões. uhum, 8 meses eu acho que é um prazo razoável. uhum. E falando sobre o cliente, assim, quando você atende esse cliente de alto padrão, o que que você sente que você precisa entregar mais para ele com relação a outros perfis de valores? Por exemplo, quando o cliente desse vem para você, qual que é o seu diferencial mais forte? Eu acho que o mais forte, Ariane, o que para alguns já até recebi várias brincadeiras. Pô, o Aldemar é sério, o Aldemar é bravo, o Aldemar é fechado, o Aldemar é metido, o Thiago é gente boa, o Aldemar não é. Até me conhecerem. E eu acho que do ponto de vista hoje do cliente, eu sou muito eu acho que passa credibilidade, eu acho que passa confiança, pelo menos é o que eu escuto. E obviamente depende muito do perfil do cliente. Tem perfil de clientes que talvez o Aldemar é chato, pô, eu não vou com o Aldemar. Eu quero ser atendido pelo Cleverson, quero ser Uhum, atendido pelo Felt, que são grandes amigos e tem perfis diferentes. E talvez um cliente fale, quero ser atendido pelo Aldemar, eu sou mais discreto, eu sou mais quieto. E eu acho que isso passa, e talvez isso seja um diferencial, essa parte que eu já tentei mudar lá atrás. Falei, não, preciso sorrir mais. Eu não uhum. sorrio, não adianta. E eu sou sério, eu sou desse jeito. Aí depois a pessoa me conhece, fala, pô, cara, você é gente boa, mas não parecia. Mas eu acho que é credibilidade, confiança. Eu acho que aliado a esse tempo de experiência, eu acho que é um diferencial. Agora, sabia que essa sua seriedade, ela me fez me identificar com você? Que legal. É, eu sou séria também, eu não dou muita risada. E eu também entrei nessa crise aí de eu preciso sorrir mais. É, E aí eu falei assim, é tanto que eu tenho até uma marca aqui de expressão. eu estou querendo fazer botox aqui já. E aí essa minha marca de expressão, todo mundo fala, né? Nossa, a Ariane, quando tá feliz, ela tá com cara de com raiva, tá com raiva. E aí eu falei assim, acho que eu vou conversar com o Aldemar, porque ele é menos sorridente, né? Então vai ser mais fácil pra eu conversar com ele. Que Então me legal, identifiquei com você nesse sentido. interessante. Eu acho que isso acontece com alguns clientes também, mas olha Também que acho. eu não te acho sério, eu te acho É? sorridente, eu te acho Ah, que bom. sempre. Pedro também tem uma expressão leve, sorridente, Uhum. enfim. Eu acho que não, pelo menos é o que eu já escuto direto. É, você tem um porte bem sério, assim. Tá, vamos falar sobre mais algumas coisas aqui do mercado. Muita gente, quando fala sobre o mercado de. Você vende mais casas ou apartamentos, Aldemar? De alto padrão? De 8 Eu te milhões? falaria que tá meio a Meio meio. a meio. A Meio a gente tem meio? feito alguns negócios casa. Uhum, O importante é o foco. Quando alguém me pergunta, eu falo que sou focado em venda residencial,
Zona Sul de São Paulo, 4 bairros: Itaim, Jardins, Vila Nova e Moema Pássaros. Legal. Então, casa, apartamento e cobertura são, acho que, os três que, Uhum. assim, que mais trabalho. Tá. E quando se fala desse perfil, casa, apartamento ou cobertura, o que que mais está vendendo hoje? Qual que é o perfil, hoje, 2024, né? Qual que é o perfil que você mais tem vendas hoje, mais procura hoje? E por quê? E qual que é o perfil que você vê que tem mais potencial de crescimento também? Eu acho que tem perfis diferentes, e eu te falaria que talvez 50-50 casa e apartamento, pelo menos são os negócios os últimos que nós fizemos. Não fechei recentemente cobertura, mas é igualmente procurado. E depende muito do perfil da família. E aí, se a gente passar 2021, 2022, casa foi Uhum. muito procurado. Sim. Às vezes o cliente morava num Lecense de 734 metros e ele não tinha sol, as áreas de lazer estavam fechadas, então ele sentia necessidade de casa. Hoje eu te falo que isso é equilibrado e depende muito do perfil da família. Eu vejo, atendi recentemente clientes: Aldemar, eu já moro em apartamento, eu quero casa, eu quero um jardim, vou ter filho. Tem uma família que eu Uhum. atendi recentemente. Eles compraram um apartamento super bacana, fizeram um projeto muito legal. 6 meses depois, ela ficou grávida e eles são do interior, moram em São Paulo há muitos anos, mas a família é do interior. E aí a sogra e a mãe dele: escuta, meu neto precisa pisar numa grama, ele precisa. Uhum. Vocês nasceram em casa, enfim. Uhum. Então eles fizeram essa transição e a gente fechou uma casa para eles. E acontece o contrário também. Tá numa casa, tá viajando mais, quer mais segurança, depende da Uhum. casa. Então, tem esses dois perfis e depende muito da família e principalmente do momento de vida dessa família. Se os filhos já cresceram, se os filhos estão nascendo agora. Então, eu te falo que essa busca é equilibrada. E o perfil de cliente que a gente atende hoje, principalmente, eu acho que são empresários, profissionais liberais, advogados, Uhum. enfim, mercado financeiro. Eu acho que esse é o É. grande perfil. A gente tem atendido também alguns executivos de empresas. Isso é minoria, assim. Ele trabalhar, estou atendendo agora Uhum. recentemente um cliente. A gente é muito discreto, não fala nomes, Sim. mas Uhum. ele trabalha no não é BTG, no outro banco, no JP Morgan. Uhum. Então, é um funcionário do JP Uhum. Morgan, mas ele tem um cargo bacana. Então, acho que basicamente o perfil transita, e se a gente falar de áreas, acho que direito e mercado financeiro são os principais. Legal. E o que que você vê de perspectiva para o futuro com relação a esse mercado em São Paulo, assim? Eu Eu, vejo muito lançamento, né? Não sei. é, Eu não sei se chega a ser o teu perfil, mas, por exemplo, ali, é, Indianópolis, né? Que tem vários lançamentos ali, que tem um do lado do outro, que pegaram o quarteirão inteiro, sim. construindo 300, 400, 500 metros quadrados, Sim. né? É. Ah, Tem, uhum. São Paulo, assim como Uhum. quando a gente vai para Nova York, Uhum. a gente vê as principais capitais, um canteiro de obras, né? Uhum. Muitos tapumes, as gruas, enfim, muita construção. Eu te falo que eu vejo o mercado, principalmente para esse alto padrão, muito competitivo, Uhum. mas também sem muito mais terrenos para construir. Se a gente olha, por exemplo, Uhum. Itaim, a parte nobre do Itaim, que a gente fala da Faria Lima até o Parque do Povo, ali, Juscelino, esse Uhum. triângulo, não tem muito mais áreas lá. Sim. Então, sempre esses apartamentos, eles são buscados, porque Uhum. esse eixo Jardins e Itaim, Uhum. Faria Lima, é muito procurado por executivos. Não tem mais terrenos para lançar, talvez o último terreno Uhum. agora, um dos últimos é o Vizcaya, tá construindo 500 e poucos metros. Então a tendência é valorizar. Uhum. Não tem como você ter um outro apartamento lá nessa mesma área. Então, se ele quer morar perto do Parque do Povo, Uhum. Faria Lima, ele vai pagar o preço. Então, recentemente, aí não é um efeito Uhum. pandemia, a gente tem visto apartamentos lá subirem 20, 25, 30%. Os prédios maiores, estou falando de 500, 400, 600 metros. Uhum. Então, vejo uma perspectiva para esse segmento muito positiva. Esse é um cliente que não depende do momento econômico. Geralmente, ele compra Uhum. um imóvel, ele está muito bem instalado, mas ele, quando precisa fazer esse movimento por um evento na família, ele compra esse imóvel sem precisar da venda do outro, quase sempre sem crédito. Então, eu vejo bem positivo para esse mercado, Ariane. Assim, uma Ah, perspectiva bem positiva. Muito bom. eu vejo um descolamento entre esse mercado de altíssimo luxo do É, restante do mercado. Sim, sim, sim. Uhum. sim, com Uhum. certeza.
É exatamente essa tua leitura é perfeita, Uhum. Pedro, porque ele não depende muito do Uhum. momento da economia, ele não está preocupado se o emprego dele Uhum. está garantido ou não. É um momento de vida dele, né? Não é um Exato. momento de para onde as coisas estão Aham. indo, É, né? exatamente isso. Então ele, além de ser investidor também, mas quando ele, um momento que talvez não seja tão eufórico do mercado, ele olha muito a família dele. Minha família vai crescer, minha família vai Uhum. diminuir, minha família está voltando, ou indo para o exterior, Uhum. enfim. Então ele faz esse passo independentemente do cenário econômico e sempre quando é pessoal ainda mais, né? Então, Uhum. é diferente quando a gente vai para o médio, por exemplo, talvez tenha insegurança do salário, do emprego, da taxa de juros, um ponto para percentual mais ou Uhum. menos Selic influencia se ele vai financiar ou não. Esse cara está blindado com relação a Uhum. essas questões. Legal. Muito bom. Interessante. Mais alguma Uhum. coisa? Ou a gente vai para as dicas agora? Vamos pro final. Vamos. Vamos lá. Posso só falar rapidamente sobre o Missão Alto Padrão e Luxo? Claro, Manda, manda. vamos lá. Eu sou sócio hoje do Missão Alto Padrão e Uhum. Luxo, né? Começou pelo Sérgio e pelo Thiago em Uhum. 2019. Curiosamente, eu estava começando ali a Uhum. fazer parcerias com o Thiago, mas não era sócio. Eu estava cada vez mais buscando conhecimento. Comprei o ingresso do Conecta 2019 e 2 dias depois ia acontecer o Missão Alto Padrão e Luxo, o primeiro. Foi no Uhum. Secov, tinha 14, 15 pessoas, o Cleverson estava lá. Enfim, comprei o ingresso e ali eu vi que era algo Uhum. importante, porque no primeiro dia nós fizemos aqueles painéis, a gente já Uhum. participou, e no segundo dia visitas, e foi a primeira vez que eu pisei no 160, e eu Uhum. olhei e falei, bom, apartamento alto padrão, projeto, IU, estúdio londrino e tal. Coincidência, mais uma vez, estou repetindo essa palavra Uhum. coincidência, a gente fechou recentemente 3 apartamentos, 4 no 160. A última é uma venda Uhum. super bacana, então assim, ali eu vi que era o conteúdo que eu Uhum. precisava, teoria e prática. Em 2021 eu me torno sócio, então missão a gente agora vai para. Tivemos Outros em Nova países aí, né? York Uhum. recentemente, agora a gente está indo para Miami em setembro, Dubai mais uma vez em outubro. Então eu acho que é importante pisar, mas também olhar segmento para isso, né? Uhum. Então, enfim, acho que a missão teve um impacto muito grande. Ainda hoje eu sócio, mas não como não sócio no profissional que foi Uhum. cada vez mais mirando esse segmento. Enfim, eu quis só fazer esse É, parênteses só, rápido aqui. só para complementar também, teve na minha vida também, tá? Legal. Então, vou dar uma leve. Acho que com o Sérgio também a gente falou um Uhum. pouco, o Thiago também vai vir aqui. A missão, ela mudou um pouco a minha visão de posicionamento, né? Porque o que acontecia comigo? Eu também entrei ali em empreender, mas querendo fazer sozinha. Né? Eu Uhum, não queria corretor, eu não queria contratar, eu não queria, eu achava que eu vendia sozinha e estava bom demais. E aí fiz a mesma coisa. Eu com assistente, fazia venda, ela fazia marketing, a gente estava aqui, inclusive é Pamela, hoje a diretora de marketing da empresa. Aí a gente estava fazendo isso, esse caminho dessa forma e estava lindo, estava ótimo. uhum. Só que aí eu pensei, poxa, eu tenho vontade de expandir, né? Eu tenho vontade de conhecer outros lugares, eu tenho vontade de ver minha empresa em algumas capitais, realizando alguns sonhos que eu tenho. Como fazer isso? Não sei. Vou para a missão alto padrão. E aí Legal. fui para a missão alto padrão. E aí começou a me abrir um pouco os olhos com relação a confiar nas pessoas primeiro, que eu já não confiava em ninguém. Então confie, né? Não confie assim cegamente, mas Uhum. abra espaço e contrate, treine e tudo mais. Apareça mais, veja os imóveis. Então eu comecei a pensar um pouco mais sobre posicionamento meu mesmo da empresa. Mudei um pouco, mudei muito isso, na verdade. Eu não queria aparecer de forma alguma e aí hoje eu Eu lembro sou, ó, disso. tô com um Uhum. podcast aqui. Não, manda super bem. Então a gente vai na missão e aí vocês colocam vários perfis de palestrantes, né? Um corretor que mudou a vida, uma mulher que dá dicas sobre comportamento, outra que fala Mentira. sobre o alto padrão, e aí vai um dono de uma empresa que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, mas que É, mostra Uhum. empreendedorismo. E aí você vai pegando esses ganchos e fala assim, cara, é isso. Eu tenho que fazer um pouquinho de cada coisa para minha empresa ser o que eu quero que ela seja. Então, um elogio aqui à que missão alto legal. padrão. Bacana. Parabéns por isso. Claro que a Obrigado. pessoa tem que ter uma atitude, Sim. mas eu acho que quando você vai num evento desse, você tem a atitude, você anota, É, sei lá, 3 páginas e cumpre essas 3, é. você muda a vida. Colocar em prática. E é justamente o objetivo. A gente traz muitos assuntos relacionados ou correlacionados ao mercado de luxo, não necessariamente imóveis. Então, Alexa Tala, quando a gente Uhum. fala
de alto luxo, a experiência, a parte da hospitalidade, de estar no Dom, é onde o cliente que a gente atende frequenta. Então, o Alexandre Taleb sobre etiqueta, enfim. Sim. Então, a gente traz coisas correlacionadas e legal ouvir essa tua experiência, mas eu sou testemunha viva da Ariane nos vídeos. Quem diria que a Ariane era tímida, não queria gravar, super, enfim. Já fiquei tímida aqui agora, meu Deus. Vamos lá, cortei, Então, desculpa, a gente ia para as dicas. imagina. Então, agora, a gente sempre termina, Aldemar, com 3 dicas, né? Tá. Como a gente está falando do mercado aqui de luxo, de alto padrão, a gente vai dar uma dica para esse segmento, Boa. né? O cliente que está buscando em São Paulo, geralmente muitas pessoas do Nordeste compram em São Paulo também, né? Uhum. O alto padrão e tudo mais. Então, o que dá de dica para esse cliente que quer vir para São Paulo, não sabe quais são as melhores regiões, não sabe quais são os melhores empreendimentos, o que fazer, como procurar, como encontrar, onde comprar? Legal. Você tem essa dica para o Eu pessoal? A gente costuma dar tenho. 3 dicas. Legal, vou dar essa dica e antes dela eu vou fazer um disclaimer aqui. O mercado de alto luxo, de alto padrão imobiliário, ele desperta muita curiosidade. A gente vê séries, enfim. Sim. Mas o dinheiro, ele está no foco. Eu conheço, por exemplo, Felipe Adalto, que trabalha focado em econômico, Zona Leste de São Paulo, e tem um resultado muito bom, Sim. muito maior do que alguns corretores que trabalham alto padrão. Então, o dinheiro, ele está no foco, seja comercial, residencial, alto padrão, corporativo. Então, isso é importante, porque eu vejo algumas pessoas falando, Aldemar, como eu vou para o alto padrão? Como eu vou para o alto padrão? E necessariamente eu acho que ele precisa estar confortável, ele precisa olhar e focar se é alto padrão, perfeito. Tem vários cursos, podcasts, enfim, que pode ajudar. Hoje tem muito mais conteúdo. Mas é importante ele focar e o dinheiro tá lá e não só no alto luxo. Sim. O dinheiro tá no foco. Sobre essa dica, Ariane, de o cliente que quer procurar de outras regiões. Aliás, a gente tem regiões riquíssimas, obviamente. São Paulo é uma das principais cidades da América Latina, talvez do mundo, uma das 15, com certeza. Então ela é muito conhecida, desejada, mas grandes capitais, a gente tem pessoas bilionárias, Nordeste, Fortaleza, Ceará, tem muita gente rica, BH, enfim, então muitos bilionários no Brasil inteiro. Quase sempre esses profissionais esses clientes têm um corretor de confiança. E o primeiro passo, caso não tenha, obviamente a gente está à disposição, mas a gente fala muito de parceria, como trabalha o modelo americano. A gente está sempre à disposição aqui para olhar. Eu e o Thiago atendemos pessoalmente esses clientes, principalmente nesses 4 bairros, dentro desse ticket acima de 8, 6, 8, depende do perfil do cliente. Mas a gente tem hoje, até por conta desses 23 anos de experiência no mercado, a gente construiu uma rede de relacionamentos de bons e sérios profissionais. Então, Baronesa, por exemplo, Quinta da Baronesa, a gente tem um parceiro muito forte, já fechamos grandes negócios lá. Boa Vista, a gente tem outro, enfim, Fazenda da Grama e outras regiões do Brasil. Então, o corretor que está ouvindo a gente, que tem esse cliente, a gente está à disposição para atendê-lo, entender o perfil desse cliente, receber o cliente aqui em São Paulo, ou o cliente que eventualmente está ouvindo e não tem esse corretor e quer tirar dúvida, quer conversar com a gente, entender o movimento, o mercado, a gente também está à disposição nesse perfil. Mas eu acho que o cliente hoje, o corretor, eu acho que ele tem que focar na região onde ele é especialista e desenvolver essas parcerias de confiança. Sim. Eu, Thiago, obviamente, tem outros corretores muito bons de confiança aqui em São Paulo, a gente está à disposição para atender. Então, ele atende esse perfil lá do cliente, entende um pouco da necessidade e a gente consegue ajudá-lo aqui, mesmo que ele não conheça São Paulo, nunca esteve aqui, o que eu acho difícil, mas a gente está sempre à disposição e abertos para parceria. Boa. Legal. Links? Podia Fala aí. falar de um de alto padrão, né? Né? Podia deixar um da Brick aí, o que você acha? A gente vai colocar aqui no site. O Aldemar dá uma sugestão pra gente. Sempre a gente coloca um QR Code, Aldemar, para a pessoa que quer ver algum imóvel aqui pra gente, para entrar em contato. Show. Então, dessa vez a gente vai colocar um alto padrão que o Aldemar indicar, né? Boa. A gente coloca esse alto padrão aí para ser atendido aqui com parceria dele. Boa. E vai ser atendido pelo Aldemar aqui, ó, pessoal. Vai ser bem legal. Tá bom? Então é isso. A gente tem as sugestões também dos próximos
próximos conteúdos, né? Se vocês quiserem aí sentirem falta de alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários. Se tiverem alguma dúvida para o Aldemar também, a gente chama ele de novo ou a gente manda uma pergunta para ele aqui e responde para vocês. E é isso, né? Vamos para o próximo episódio em breve. Vejo vocês lá. Obrigado, hein? Aldemar. Imagina, obrigado a vocês. Eu acabei falando uma dica só, as outras duas me chamam é lá verdade? no direct. Eu posso falar. Falando rápido, eu acho que Fala as duas aí. essa dica do foco, ela parece simples, parece clichê, óbvia, mas ela é muito importante. Eu acho que uma outra dica que eu poderia dar é para focar no cliente, mas não entendendo que esse cliente vai comprar semana que vem. Sim. Entrou um lead, eu não vou lá, atendo esse cliente, mando o link, falar quer visitar, e ele fala, putz, não sei. Às vezes o cliente está na dúvida se é uma casa, se é uma cobertura, e esse é o melhor cliente, porque você consegue pegar no início da jornada e atendê-lo inteiro e fidelizá-lo. E a outra dica que tem a ver com o profissional, mas é um pouco mais pessoal, e na verdade tem a ver é tudo para a vida, para o corretor cuidar da saúde, fazer um exercício, cuidar da alimentação, porque se ele não fizer isso, isso interfere na performance dele e também ele não consegue cuidar da família dele, enfim. Então, 3 dicas rápidas. Boa. Eu ia falar do Instagram, mas... Peraí, deixa eu voltar aqui. E a dica para o cliente? Para o cliente, Pro o que eu cliente. falaria para o cliente é para ele gastar, investir um pouquinho de tempo, e conhecer alguns corretores e ele se identificar, entender onde esse corretor atende, como o perfil dele, se é sério, se é sorridente, enfim. Porque quando ele precisar de um imóvel, seja para vender ou para comprar, assim como nos Estados Unidos, ele precisa de um profissional de confiança. E não ele precisa começar a jornada de venda ou compra para depois achar esse profissional. Sim. Então, converse com alguns, veja os resultados, veja um pouco dele, se identifique. E quando precisar, você vai ter esse profissional. Estados Unidos, a gente estava inclusive com o Fred Gouveia umas 2 semanas atrás, e ele falando, Ademar, quando um cliente comprador me procura e eu tenho um imóvel, eu até sugiro que ele tenha um cliente, um corretor do lado dele, mesmo que eu tenha a possibilidade de fechar esse negócio sozinho. Quando o cliente chega, eu tenho um imóvel, o cliente chega com o corretor, é muito mais fácil. Esse cliente já está muito bem orientado, isso economiza, inclusive, muito do meu tempo e é muito mais assertivo. E uma analogia que ele fala, que talvez seja uma dica para o cliente, linkando com essa conexão que eu falo, para o cliente procurar um corretor se conectar, o Fred Gouveia, em Nova York, fala quando o cliente comprador procura ele direto. Ele fala, olha, você está num júri, você está numa audiência, você vai chegar para o advogado da outra parte e pedir uma orientação para ele? Tenha você o teu advogado, tenha o teu corretor de confiança, porque ele vai defender os interesses. Se for um corretor que você confia, ele vai defender os interesses, vai olhar e chancelar tudo que você fizer e ele vai ter essa comunicação com o outro broker que está vendendo o imóvel. Então, tenha um corretor de confiança. A gente, só para complementar, a gente tem visto aqui no Brasil, uma caminhada nesse sentido, né? Dos corretores. Eles perceberam, finalmente, isso é muito bom. Eles perceberam que o conhecimento dentro do mercado imobiliário também é obrigatório. E não só, aquele imóvel vendeu, que não sei o que, não sei o que. Não é assim. É conhecimento de mercado financeiro, de mercado imobiliário, de contabilidade, de qualquer coisa que envolva a área. Então, os corretores eles estão se especializando cada vez mais dentro da sua região. Quando ele não alcança essa região, outra região, por exemplo, ele pega um parceiro, também muito especializado nessa região, para atender um cliente. Então, eu gosto até de falar, eu tenho meu médico, eu tenho meu dentista, eu tenho meu advogado, eu tenho meu corretor, né? Sim. Então, o corretor imobiliário, ele está se especializando justamente para ser o corretor da família, Exato. da pessoa, da família, não mais aquela loucura que era antes, né? Exato. Então, que bom que o Brasil está andando nesse sentido. Eu fico muito feliz que eu entrei no mercado imobiliário nessa época. Não nessa época, né? Eu entrei há 6 anos atrás, mas estou vendo esse movimento e isso me deixa muito contente em ver que as pessoas perceberam isso, tanto corretores quanto clientes. Clientes também já estão percebendo isso. Sim. Né? Eu tenho clientes que, por exemplo, quando eu atendia, aí hoje eu não atendo mais, aí eles falam comigo, Ariane, mas eu queria ser atendido por você. Olha, aqui da minha confiança, a minha gerente vai atender vocês e tudo mais, mas eu ainda volto para fazer uma ligação contigo. Então, eu ainda tenho aquele ponto de contato também, mas eu vejo que alguns clientes já têm isso, né? A fidelização do corretor, a indicação do corretor, eu vou trocar de imóvel. Que corretor que você me indica, Ariane? Olha, esse aqui é meu parceiro. Isso é muito legal. Isso é muito legal. O mercado cada vez mais profissional, a gente tem um pouco evoluiu bastante, mas eu vejo o mercado cada vez mais profissional. Fico feliz com isso.
Eu também fico feliz com isso. Legal. É isso. Boa. Vamos encerrar, então. Obrigado. Imagina, obrigado vocês, parabéns pelo podcast, trazer pessoas aqui para compartilhar, para aprender, estou sempre à disposição. Obrigada, Aldemar. Imagina. Obrigada, Até pessoal. o próximo, pessoal. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau.